Eu nunca tive uma família muito normal. O meu pai, ele faleceu no dia que eu nasci, estava indo me visitar, acabou sofrendo um acidente e a minha mãe teve que me criar sozinha. Quando ela estava sem beber, ela era um amor de pessoa. Mas quando ela bebia, era outros 500. Isso foi me afetando muito. E toda semana a gente brigava. Quanto mais velho eu fosse ficando, mais as brigas se agravavam. Ela sempre falava que eu era um peso na vida dela, que ela devia ter me abortado, que eu não estava nos planos dela e tudo mais. Não é nem só o suicídio, morte de uma maneira geral, nós evitamos muito falar a respeito. Suicídio piorou, porque a pessoa, muitos estão buscando viver, enquanto que um outro vai e tira a própria vida, ou tenta tirar, só que ninguém sabe o que está se passando, como o sofrimento, o que essa pessoa está sofrendo. Que o suicida, ele é muita pressão mental, né? Então, são muitos pensamentos, não são desorganizados, né? Mas ele deixa um vestígio, porque ao mesmo tempo que ele quer morrer, ele quer ter uma salvação, ele quer que alguém ajude, então ele vai deixando pistas. Se eu não me engano, eu tinha 13 anos. 13 anos. Eu tomei veneno de rato. E eu pensei que, assim, eu ia solucionar a situação toda. Eu morro e pronto. Minha mãe fica livre. Só que eu não morri. Eu só passei mal. Geralmente está ligado a família que não é estruturada, abuso, né? Hoje em dia é muito corriqueiro, é até triste mesmo no consultório que aparece crianças que foram abusadas, então é uma coisa bem pesada. Cada um vai pender para um lado, né? Existe aí uma fragilidade da pessoa, então ela pode ter dificuldades de relacionamento em casa, uma baixa autoestima, bem baixa. E como eu só tinha as duas, a minha mãe e minha avó na vida, se eu tivesse problemas com a minha mãe, eu procurava a minha avó. Só que, por exemplo, se minha mãe tivesse bêbada, chegasse na casa da minha avó também tivesse bêbada, não tinha o que eu pudesse fazer. E isso sempre foi me afetando, sempre. Tentei me matar pela segunda vez, tomando veneno de barata, mas não foi nem perto do que aconteceu com o veneno de rato. E Freud dizia que geralmente quem tenta o suicídio, ele quer punir alguém. Até que chegou em 2013, eu tive uma outra briga com a minha mãe e fui morar com a minha avó. Fiquei lá por alguns meses sem falar com a minha mãe. Eu não queria saber dela. Só que a casa da minha mãe pegou fogo. E ela veio morar com a gente. Teve uma vez que ela ficou bêbada. Ela e minha avó ficaram bêbadas. Minha avó foi dormir. Eu tinha ido na casa da minha ex-namorada na época. Tive uma briga com ela. Pensei que não era nada demais. Só que eu cheguei estressado em casa. Minha mãe tava bêbada. E quando ela bebia, ela começava, querer conversar. Ela tava me enchendo o saco. Até que eu fui e falei: mãe, pelo amor de Deus, não me enche mais o saco. Vai dormir. Só isso. Deixa eu dormir, vai dormir e não me enche mais o saco. E fui dormir. No dia seguinte ela estava morta. Existem alguns autores que eles vão falar que não, que são essa contemporaneidade, né? Estamos numa sociedade líquida, amor líquido, tudo é muito rápido, a gente tem pressa de tudo. E por mais que eu tivesse todos os problemas do mundo com a minha mãe, eu não queria que ela morresse. E acho que foi a pior coisa da minha vida, foi ter visto a minha mãe morta. E foi ter visto ela morta sem nem ter falado boa noite pra ela antes. Por algum tempo, eu levei a morte da minha mãe como culpa minha. Porque depois de um tempo eu fui descobrir que ela se suicidou. Ela tomou 5 caixas de remédio, já tava bêbada e eu levei isso como uma culpa minha. Eu pensei, mano, se eu não tivesse sido duro com ela, se eu não tivesse falado o que eu falei pra ela, ela não teria tentado se matar e não teria conseguido. Foi o começo da pior parte da minha vida. Todo dia eu acordava e pensava, mano, minha mãe se matou por minha causa, minha mãe se matou por minha causa, minha mãe se matou por minha causa. A grande maioria, 95% das pessoas que cometem suicídio já sofrem de depressão, ou seja, já davam sinais antes. Então você tem um suicídio que ele segue, na verdade, uma depressão que está mal diagnosticada. Então, às vezes a pessoa só entende que aquele jovem é problemático, que ele é complicado, que ele é dramático, que
ou que ele é agressivo e não percebem que ali já há uma doença e que não é diagnosticada corretamente, portanto não é tratada de acordo, e aí chega a um ponto de ficar no ápice e ela acaba decidindo tirar a própria vida. Então, os fatores. Primeiro, alguma doença pré-existente, e a principal delas é a depressão. A gente tem aí a depressão, você tem as duas coisas acontecendo. A banalização da tristeza, fazendo com que a banalização da doença, da depressão, fazendo com que qualquer tristeza seja diagnosticada como doença. A minha avó foi no mercado um dia, sofreu um acidente, uma moto bateu nela com tudo. E ela teve uma fratura exposta na perna, o médico falou que ela ia ficar meses na cama. Em 2014, o meu relacionamento com a minha namorada não estava tão bem. Muita gente me falava que ela estava me traindo com o meu melhor amigo. Até que chegando um dia, ela chega em mim e fala que quer terminar. Não me dá motivo, não fala nada, só fala que quer terminar. Eu não quis aceitar na hora, eu não quis aceitar. Só que depois eu fui descobrir que ela realmente estava me traindo com o meu melhor amigo. E 3 dias depois que ela terminou comigo, ela começou a namorar com ele. Na psicanálise a gente fala muito da pulsão de vida e da pulsão de morte, né? No caso da pessoa do suicida, é a pulsão de morte que vai ficar prevalecendo. Então o que a gente trabalha? Tem que ter um equilíbrio, né? E esse equilíbrio, a pessoa realmente ficar amarrada aí na pulsão de vida, para ela conseguir uma coisa assim que chame atenção, né? Uma coisa que seja legal. Projetos, objetivos, né? Uma pessoa que queira estar junto, né? É complicado. A gente tem banalizado demais as doenças e tudo a gente está colocando como se fosse depressão. E em contrapartida, a gente tem aqueles casos que são depressão mesmo e que estão mal diagnosticados, por isso maltratados. E aí o problema só vai aumentando e a pessoa chega num ponto dela se encontrar sem saída. Quando essa dor fica insuportável, a pessoa tem uma crise, a gente fala de despersonificação, né? Então ela acaba realmente tentando tirar a vida. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu pensei, eu perdi minha mãe, a minha avó tá na cama, não sei nem quando vai voltar a andar, perdi a garota que eu amava, eu fiquei louco. Eu não queria sair de casa, eu não queria fazer nada. Eu surtei, porque eu pensei, mano, até quando eu vou perder coisas que eu quero na minha vida, que eu amo? Eu não queria ter perdido minha mãe. Eu não queria ter perdido a Renata. E no acidente da minha avó, eu pensei, mano, eu podia ter perdido minha avó também. Um outro indício de que as coisas não vão bem é quando você percebe que a pessoa, principalmente o jovem, está bebendo demais. O jovem hoje em dia está bebendo cada vez mais e desenvolvendo o alcoolismo para fugir dos problemas. Passou sábado, eu comprei 2 garrafas de Big Apple e comecei a beber. Isso no sábado. Fiquei muito bêbado. Aí a gente pergunta, tá bebendo porque não quer ver o quê? Não quer enxergar o quê? Acontece em muitos casos, né? E quem sofre é quem está ao lado, realmente. Isso é temporário. Passou o efeito, a pessoa volta a sofrer. E é onde aquele bem-estar temporário, a pessoa pode querer buscar novamente e acaba bebendo ou usando droga cada vez mais. Acordei domingo, voltei a beber. E pensei, mano, se eu continuar aqui, eu vou ser um peso pra minha avó. Porque, pô, ela tá na cama, ela não consegue fazer nada. E ainda vai ter que aguentar eu chorando, aguentar eu me martirizando. Não, eu não quero isso pra ela. E como eu sabia que minhas experiências com veneno não tinham dado certo, eu pensei na única solução que era, tipo, quase 100% exata, que era me jogar de alguma ponte. Pensei na ponte do Campolim, embaixo passar Raposo Tavares. Voltei a beber, bebi e fui pra lá. E o caminho inteiro eu fui pensando como a minha vida teria sido se eu não tivesse sido duro com a minha mãe ou se eu não tivesse feito algumas coisas na minha vida. É o que eu falei, é uma somatória de fatores. O que essa pessoa vinha vivendo?
como é que está o relacionamento com os pais, como está o relacionamento com os colegas, como está a vida afetiva. Se você olhar tudo isso, você pode encontrar fatores que estão fazendo com que a vida dessa pessoa fique tão sofrida a ponto dela chegar à conclusão que é melhor não viver. E eu realmente ia me jogar. Só que na hora que eu fui, passou um cara e me puxou com tudo de volta. E começou a dizer que não valia a pena. Eu ia talvez acabar com a minha dor, mas eu ia trazer dor para mais pessoas. E eu comecei a pensar que se eu tentei me matar 3 vezes e nenhuma vez deu certo, é porque eu não tenho que morrer. É porque eu tenho alguma coisa para fazer. E depois disso eu comecei a dar mais valor pra vida. Se não passasse aquele cara, eu tava morto. E realmente eu ia levar dor pra muitas mais pessoas. E por mais que a minha mãe tenha feito o que ela fez, ela não ia querer que eu morresse. Não do jeito que ela morreu, pelo menos. Eu acho que suicídio é um dos maiores atos egoístas que um ser humano pode tomar. Porque você acha que você vai estar resolvendo a sua vida. Você não vai resolver a vida da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, dos seus amigos. Todo problema tem solução. Todo problema você consegue dar um jeito. Dá pra tentar. E tenta. Se não der, tenta de novo. Não é tirando a sua própria vida que vai conseguir solucionar tudo. Ou procurem saber uma forma de vocês serem atendidos por psicólogo. É uma maneira de vocês se sentirem ouvidos e poder falar sobre os seus conflitos e ir aos poucos elaborando essas questões, organizando as ideias para poder voltar seus sentimentos e pensamentos de uma maneira mais alinhados para que a pessoa saia daquela sensação de sem saída, de estar num labirinto, para poder encontrar uma forma de continuar na vida apesar dos conflitos, apesar dos sofrimentos, entendendo que adversidades nós vamos enfrentar o tempo todo. E a gente tem que desenvolver mecanismos e ferramentas para lidar com elas. Porque, de fato, a vida não é fácil para ninguém.